Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, veiculada no mundo inteiro em suas celebrações. Liturgia de 27 de janeiro de 2022, quinta-feira da terceira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1 e 6. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos do 18 ao 19, 24 a 29. Depois que Natã falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo, foi assentar-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, que é a minha família, para que me tenhas conduzido até aqui? Mas como isto te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizeste promessas à casa do teu servo para um futuro distante. Porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo, Israel, para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste a teu servo e a sua casa, e faze como disseste. Então teu nome será exaltado para sempre, e dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste esta revelação ao teu servo: Eu te construirei uma casa. Por isso teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste esta bela promessa a teu servo. Abençoa então a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e é graças à tua bênção que a casa de teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 132, versículos do 1º, 2º, 3º ao 5º, 11, 12, 13 ao 14. Refrão retirado do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 32b. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Repitamos: o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso, não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se
eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre, eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Repitamos, o Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Agora ao canto de aclamação ao Santo Evangelho, com um texto do Salmo 118, versículo 105. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim, tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é a reflexão escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nada acontece em segredo. É o título da liturgia comentada. Antigo samba canção assinado por Erivelto Martins afirmava categoricamente: segredo é para quatro paredes. Pois o Evangelho discorda. Jesus nos garante que mesmo aqueles crimes cometidos à socapa, por baixo do pano furtivamente, mais cedo ou mais tarde acabarão revelados. O atual momento brasileiro, com uma enxurrada lamacenta de suborno e corrupção no noticiário, é a prova cabal de que as ações ocultas, ainda mais nos tempos cibernéticos, não hão de permanecer na sombra por muito tempo. Vale meditar sobre a insânia que cometemos quando pretendemos ocultar nosso íntimo diante do olhar divino. E não se trata de coisa nova, pois o Antigo Testamento já registrava esta tentativa de cegar o Criador. Dizem os ímpios: o Senhor não vê, o Deus de Jacó não repara. Imbecis, quando criarei juízo? Quem plantou o ouvido não escuta? Quem fez o olho não enxerga? Salmo 94, versículos do 7 ao 9. Do 7º ao 9. Creio que nossa dificuldade em procurar o ministro do perdão para o sacramento da reconciliação, a popular confissão, tem algo a ver com esta atitude interior. Ora, os pecados que confessamos já são muito bem conhecidos de Deus. Não levaremos nenhuma novidade ao confessionário, nenhum segredo. Mas o aspecto trágico dessa tentativa de fuga é de outra natureza. Ao imitarmos o velho Adão, buscando ocultar-nos de Deus conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 10, não percebemos que o olhar evitado é exatamente o olhar de um pai amoroso, ansioso por nos perdoar. Não se trata de um juiz rancoroso, um regente vingativo, mas aquele que deseja nossa vida e salvação.
Seria puro irracionalismo de nossa parte? Ou existe aí algo mais de fundo espiritual? Não seria, creio que sim, o próprio demônio que depois de nos haver seduzido ao pecado, vem soprar aos nossos ouvidos uma imagem falsa de Deus, como se devêssemos manter distância para evitar a punição e o castigo? Ninguém como Teresa de Lisieux percebeu mais claramente o lado misericordioso do nosso juízo. Que doce alegria essa de pensar que Deus é justo, que leva em conta as nossas fraquezas, que conhece perfeitamente a fragilidade da nossa natureza. Portanto, de que eu teria medo? O Deus tão justo que se dignou perdoar com tanta bondade todas as falhas do filho pródigo, não deve ser também justo para comigo, que estou sempre com ele? Sim, a justiça de Deus não significa a crua aplicação das leis divinas, mas a consideração da extrema fragilidade dos réus, dos filhos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. As veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Salmo 25, versículo 10. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizá-la à vontade para evangelização, acessando meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. 27 de janeiro, dia de Santa Ângela de Mérici. Ângela Mérici nasceu em 1470, no norte da Itália. Os pais eram camponeses pobres e muito religiosos. Desde pequena, ela teve seu coração inclinado pela vida religiosa. Na infância, ficou órfã de pai e de mãe e foi viver na casa de um tio que a havia adotado, mas que também veio a falecer, depois de passar dias e dias chorando. Com apenas 13 anos, pediu para ingressar num convento, entrando para a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Os seus sofrimentos, sua entrega a Deus e a vida meditativa e de penitência lhe trouxeram, através do Espírito Santo, o dom do conselho. Inspirada pela Virgem Maria, fundou a comunidade das Irmãs Ursulinas, em homenagem a Santa Úrsula, a mártir do século IV, que dirigia o grupo das moças virgens que morreram por defender sua religião e sua castidade. As Ursulinas tinham como finalidade a formação das futuras mães, segundo os dogmas cristãos. Ângela de Mérici teve uma concepção bastante revolucionária para sua época, quando se dizia que uma sólida educação cristã para as moças só seria possível dentro das grades de uma clausura. A fundadora morreu aos 75 anos, em 27 de janeiro de 1540, e foi canonizada em 1807. Reflexão. Um dia perguntaram a Ângela como deveríamos viver nossa vida. Ela sabiamente respondeu: vive hoje como se fosse já o dia de prestar contas a Deus. Sigamos o conselho de Santa Ângela e vivamos o hoje da melhor maneira possível, o dia da nossa prestação de contas a Deus. Oração. Senhor, Pai de misericórdia, que na Virgem Santa Ângela quiseste dar-nos um exemplo de prudência e caridade, concedei-nos que, iluminados pelas suas virtudes e ajudados pela sua intercessão, sejamos fiéis à vossa doutrina em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ângela de Mérici, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos
separados, os evangélicos. Somos todos irmãos, somos todos cristãos, não importa a pronúncia. E o significado também é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. E vai ser juízo final, julgamento final, fim da história, parousia. Vamos nos reconciliar com Deus? Vamos nos arrepender dos nossos pecados? Senhor, confesso meus pecados, a omissão dos pensamentos, dos atos. Senhor, perdão, eu quero me reconciliar convosco. Perdão, Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Seja humilde. Nesta vida, aqui na terra, somos passageiros, somos vermes, somos indignos servos. Por isso, temos que nos arrepender e nos reconciliar com Deus, confessando nossos pecados. Senhor, perdão pelos meus pecados que acontecem a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor.